É com muita alegria que nós iniciamos nessa quarta-feira mais um café teológico, diretamente da ICPB Mogi Guaçu, sede na cidade de Nós estávamos em viagem para cá e decidimos aproveitar esse tempo para contribuir um pouco com esse programa, que tem sido uma bênção para todos aqueles que têm acompanhado. E ele já me apresentou, mas eu sou o Wallace, de São Bernardo do Campo, sou da ICPB desde os 4 anos de idade e atualmente eu exerço a função de presbítero em São Bernardo do Campo, e em Santo André nós participamos ali como professor e coordenador acadêmico do nosso Seminário Teológico Pentecostal do Brasil, extensão Grande São Paulo. Então é com muito prazer que nós estamos aqui e esperamos ter uma conversa, um debate edificante para todos nós. Maravilha, maravilha. Queridos, o tema abordado hoje, na verdade, é uma continuação do programa que foi exibido na quarta-feira passada pelo pastor Aniel. É um tema muito propício para os nossos dias, que é esse movimento, esse segmento que surge na atualidade. Na verdade, acredito que eles sempre estiveram por aí, mas de um tempo para cá estão se mostrando com mais veemência, eles estão se posicionando de forma mais firme e convicta, que são os chamados desigrejados, ou o movimento dos sem igrejas. Eu já quero aqui perguntar para o nosso querido Wallace Góes, qual é a visão do senhor com relação ao movimento dos desigrejados, se o senhor tem para passar para a gente alguma informação sobre o surgimento desse movimento, se o senhor conhece, já teve contato
com alguns deles, e qual é a visão do senhor com relação à possibilidade de ser cristão fora da instituição? É possível? Não é? O senhor pode ficar à vontade aí. Pois bem, eu acho que todo assunto relacionado à igreja, ao cristianismo, precisa ser tratado com bastante cuidado, levando em conta todas as possibilidades que aparecerem, tentar tratar cada caso em seu lugar. Mas realmente esse fenômeno dos evangélicos, que assim se chama, evangélicos sem igreja, né, eu acho que por um certo lado há uma crítica boa que eles fazem, uma crítica até plausível que eles fazem à instituição, a toda a politicagem que muitas vezes acontece em torno das denominações, as brigas por cargos, não é? Decisões doutrinárias que muitas vezes trabalham apenas com interesse denominacional ou meramente institucional ou em torno de uma personalidade, não é? Então é uma crítica que realmente nós precisamos pensar como igreja, como cristãos, porque isso realmente tem impactado de forma negativa em muitas vidas. Muitas pessoas que não são das igrejas olham isso, percebem isso, e realmente acho que é algo que nós precisamos pensar. Por outro lado, as instituições são, eu acredito, formas de nós, digamos, organizar a nossa ação, organizar a nossa fé, o nosso testemunho, não é? Reunirmos forças, reunirmos recursos que eu sozinho não conseguiria ter, por exemplo, para alcançar pessoas do outro lado do mundo com a mensagem do Evangelho, para promover ações sociais, para promover transformações, não é? Então a instituição, acredito que como muitas outras coisas na vida, nós sabendo usar, vamos obter bons resultados, mas de primeira mão eu queria deixar essa reflexão de que a crítica que os sem igreja fazem é justamente esse desencanto com as instituições fechadas em si mesmas ou voltadas apenas para interesses próprios, né? Eu acho que... Muito boa a colocação do nosso querido Wallace. Pelo que eu entendi, seria então, Wallace, uma frustração por parte das pessoas que tiveram contato com a organização durante algum período da sua vida. Elas participaram de um determinado segmento, de uma determinada denominação. Ali eles aprenderam um pouco do Evangelho, bem misturado com o dogmatismo da própria instituição, e com o passar dos dias, eles foram se frustrando com a proposta não do Evangelho, mas das denominações, e começaram a construir críticas plausíveis, porque junto com o irmão eu concordo também que muitas críticas, na verdade posicionamentos dos sem igrejas, dos não denominacionais, com relação a tantos escândalos, né, que vemos hoje, essa supervalorização de uns em detrimento de outros, o estrelismo, principalmente dentro do meio pentecostal, enfim, essa questão que o senhor também falou do culto à personalidade, entre muitas outras coisas. Isso contribuiu de fato para uma frustração dessas pessoas, e seria de fato isso que poderia ter ocasionado esse rompimento dessas pessoas com a instituição. O senhor acredita que isso tem coerência, contribuiu, ou o senhor acredita que tem outros fatores também que o senhor queira colocar aí? De fato, esse é um dos fatores que eu vejo como principais, esse desencanto com as instituições, as denominações.
Por outro lado, também nos parece que os estudiosos têm mostrado isso. Eu cito aqui, por exemplo, dois estudiosos da sociologia e da religião, o professor Paulo Barreira, da Universidade Metodista, e o pesquisador Paul Freston. Eles têm trabalhado, estudado a religião com uma perspectiva sociológica, não é? E, por exemplo, o Paul Freston afirma que esse movimento de sem igreja são de pessoas que não necessariamente, ou do sem religião, abrindo para um leque mais amplo, porque não é um problema que atinge só as igrejas evangélicas, né? Mas parece que é um movimento mais geral, que as pessoas estão rejeitando títulos de instituições. Elas dizem, eu tenho a minha espiritualidade, eu sou evangélico, eu sou católico, eu não sou nenhuma dessas coisas, mas eu não estou ligado a uma denominação, né? É como se eles estivessem dizendo que a espiritualidade deles independe de qualquer mediação do Papa, do pastor, do pai de santo, enfim, é um fenômeno que está acontecendo, segundo Paul Freston, por causa de uma crise geral das instituições. As instituições, de alguma forma, estão perdendo força diante desse público, né? Então, eu acredito, o senhor citou aí um sociólogo, eu acredito que, inevitavelmente, o ser, não é? O homem, a partir do momento que ele vem à vida, ele nasce, inevitavelmente ele não vai pertencer a um determinado grupo. Eu acredito que o pertencer grupo, pertencer uma tribo, isso está completamente implícito, ligado à realidade humana. Como, por exemplo, a pessoa, quando ela nasce, ela pertence a uma determinada família. Historicamente, você vai perceber que existiam aquelas famílias tradicionais, né? O sobrenome, eu sou da família tal. Minha mãe mora numa cidade histórica que tem 300 anos, em Ouro Fino, aqui em Minas Gerais, e ali existe determinados bairros, e os bairros são conhecidos justamente pelos nomes ou pelos sobrenomes dos patriarcas das famílias, o Veronês, enfim, o Palomos, que são sobrenomes. Então, a pessoa nasce, ela pertence a uma família, consequentemente, ela vai sair para um contexto social, e ela vai entrar para a sua vida profissional, e ali ela vai pertencer a um determinado segmento profissional. E aí vai se abrindo a questão também da identificação da personalidade com o outro. O camarada, ele nasceu, né, Paulinho? Aí de repente ele curte rock, ou então ele gosta de funk, ou então ele gosta, enfim, de skate. Inevitavelmente ele vai caminhar para um determinado grupo que ele se identifica. Isso sociologicamente falando, trazendo para a questão igreja, e só a título de informação, os nossos companheiros da bancada aqui estão muito bem instruídos, né? Nós estamos falando a respeito de duas igrejas aqui, tá? Nós estamos falando da igreja invisível, que é o corpo invisível, que aguarda a iminente volta de Cristo. Nós estamos falando dessa igreja santa, imaculada, que os que pertencem a essa igreja passaram pelo novo nascimento, tá? E foram introduzidos pelo Espírito nesse corpo. E estamos falando também, Wallace, da igreja organização. As várias instituições, eu posso estar enganado, mas parece que no Brasil são 33 mil denominações, é isso? Daí para mais. Então nós temos aí uma grande pluralidade de segmentos surgindo só dentro do protestantismo no Brasil, tá? E quando a gente fala protestantismo, a gente está falando da questão segmento evangélico, que
porque o cristianismo tem as suas ramificações, né? Mas nós estamos falando aqui de pessoas que pessoas que romperam com a instituição e que hoje são conhecidas como desigrejadas. É impossível uma pessoa ser desigrejada se tratando de instituição. Qual o fundamento teológico que eles usam, Wallace, para se defenderem, ou qual o fundamento bíblico, o que eles argumentam, qual a argumentação dessas pessoas, se o senhor já teve contato, pesquisou os livros? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Tá bem, os argumentos acho que são bem conhecidos, inclusive daqueles que são institucionalizados, mas por um momento ou outro se encontram meio desanimados e falam: eu posso cultuar a Deus em casa. É um dos argumentos principais, porque Deus está em toda parte, o Espírito Santo está aqui, eu posso ter um encontro comigo, eu sou templo, né? Então eu não preciso de igreja, não preciso. Esse é um dos principais argumentos que se tem. Outros argumentos também em busca de um cristianismo simples, um cristianismo sem adereços, sem aparatos demais, sem burocracia demais. Eles dizem: Jesus Cristo era muito simples, Jesus não tinha toda essa parafernália que nós estamos inventando. Isso aqui são coisas que estão sendo colocadas na nossa frente para nos manipular, para nos controlar. São argumentos desse tipo que acho que são os principais. Sim. Aquela questão do totalitarismo religioso, eles enxergam assim, como se a instituição impôsse, né? Como se a instituição estivesse impondo aquilo que eles devem crer e viver, como se a instituição estivesse moldando essas pessoas a acreditar naquilo que a instituição acredita. Quase uma ditadura religiosa. Talvez eles enxerguem a instituição como uma ditadura, e quando na verdade eles pegam ali o contexto do primeiro século e trazendo a questão de Cristo como chave hermenêutica para a vida, não apenas literária, mas para a vida, que Cristo viveu uma vida muito simples, ensinava no templo, ensinava nas sinagogas, as sinagogas como se fosse uma congregação da sede que era o templo de Herodes, né? Isso. Espalhadas ali, nas casas. E na praia, pegou lá o barquinho de Pedro e começou a pregar no monte, né? O maior sermão dele foi pregado no monte. E por aí essas pessoas vão dizendo o seguinte, que não há necessidade de estar no templo, não há necessidade de uma instituição que nos controle, não há necessidade de uma mesa diretora, de uma convenção. Resumindo, não há necessidade de sistematizar a fé. É mais ou menos isso que eles dizem, né? Sim. E com isso, essas pessoas estão ganhando muitos adeptos. Muitas pessoas frustradas com não digo com o Evangelho. É impossível alguém se frustrar com a proposta do Evangelho, né? Sim. Aonde se oferece a vida em troca apenas da fé. Na verdade, a fé ainda não é sua, vem de Deus, né? Deus produz em nós. Mas é impossível se frustrar com o Evangelho. Essas pessoas se frustram justamente com a organização. Me veio na cabeça aqui agora uma frase de C.S. Lewis, e foi vaticinada por um grande teólogo, um grande pensador também, e que também rompeu com as instituições. Hoje ele é líder de um grande movimento no Brasil que cresce assustadoramente, que é o movimento Caminho da Graça. Estou falando do senhor reverendo Caio Fábio. Ele vaticinou essa frase, ele citou essa frase de C.S. Lewis, que é a seguinte: a igreja
é o único exército que mata os seus próprios soldados feridos. Isso é bem assustador, né, Wallace? Sim. O que você tem a dizer sobre isso? De fato, a instituição igreja realmente foi culpada por muitas atrocidades no decorrer dos anos. Dizem que a igreja, abusando de seu poder, chegou a matar mais do que as guerras mundiais, coisas desse tipo, né? Medieval ali, né? Isso, na época medieval. E hoje, falando de uma linguagem figurada, a ênfase na instituição, nas personalidades, a busca por poder ou por dinheiro tem realmente matado muitas pessoas da própria igreja, né? Então, de certa forma, o que o Caio Fábio fala, eu acho que tem fundamento, porque faz parte da experiência de muitas pessoas. Houveram tempos em que, por questões que eram confundidas com doutrinas, como, por exemplo, usos e costumes, ou posições políticas, as pessoas eram excluídas e estão até hoje fora das igrejas, ou nunca mais conseguiram se reconstituir para voltar para o caminho mais institucionalizado do protestantismo. Mas, por outro lado, eu vejo a instituição como um instrumento que, se bem utilizado, ele traz muitos benefícios. Foi através de instituições, por exemplo, que o Brasil recebeu a mensagem cristã. Não é? As instituições mantinham os missionários aqui, não é? Elas construíram igrejas, construíram seminários teológicos, elas formaram muita gente, fundaram escolas. Há grandes escolas hoje no Brasil que são confessionais, são resultado da igreja, atuando na sociedade, da ação das igrejas envolvidas, né? Quantas clínicas de recuperação existem por aí, casas de receber menores abandonados, não é? Enfim, então existe o lado bom e existe o lado ruim. Nós precisamos aprender com os erros e continuar fazendo o que estamos acertando, né? Verdade. Wallace disse algo aqui que realmente chamou muito a minha atenção, é a questão do equilíbrio, né? Você equilibrar as coisas. Eu confesso para vocês que muitos posicionamentos que os desigrejados abordam e defendem, eu concordo com eles. Teologicamente falando, é inevitável não concordar. Como, por exemplo, eu sou o templo. Não precisa mais de um guru fazer mediação. Sacerdócio universal, né? Eu não preciso de alguém que expurgue o pecado que há em mim. Eu não preciso de cumprir todo aquele sistema ritualista que existia ali dentro do antigo pacto. Hoje existe aí toda uma liberdade na graça, né? Por aqueles que foram salvos em Cristo, o véu do templo se rasgou. Essas questões teológicas, essas minúcias, nós estamos cansados de saber disso. Nós somos muito bem instruídos sobre isso. E mesmo assim, não rompemos com a instituição. Primeiro porque eu julgo eu acredito nisto, que a comunhão que existe dentro das instituições contribui muito para um amadurecimento como cristão. A troca, né, a visão do irmão, a visão da irmã, o pensamento do outro, aquela troca, aquele relacionamento, aquele contato, isso contribui muito. Diferente de se isolar, pegar o seu notebook, acessar a internet e começar a formar todo um cristianismo em você, desassociado do outro, desassociado de tudo e de todos. Você vai ocorrer em muitos erros e isso é um perigo, né, Wallace?
Inclusive, alguns colegas meus de estudos, eles estão pesquisando sobre justamente movimentos desinstitucionalizados ou que buscam uma espiritualidade alternativa a essas denominações, e inclusive eles promovem encontros via WhatsApp, via Facebook, Skype, porque, como você disse, os seres humanos têm necessidade de se inserir num grupo, de fazer parte de um time, de uma tribo, de um contexto, de uma realidade de pessoas, né? Exatamente, né? E o que eles fazem? Eles marcam encontros pessoais, porque os encontros virtuais já não estão mais dando conta dessa demanda. Porque eles não querem o vínculo institucional, mas ao mesmo tempo não querem se sentir sozinhos nessa situação. Entendi. Né? O que prova mais uma vez a nossa necessidade de nos unirmos, de criarmos laços, de fazer relacionamentos, né? E nos parece que, eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, mas até onde eu vi, nos parece que acaba voltando para o mesmo ponto de onde eles estão querendo fugir. Nós não queremos isso, nós estamos distante disso, mas ao mesmo tempo eu preciso. Eu estou aqui me encontrando, eu sou um sem igreja e vou me encontrar com você que é sem igreja também, porque nós dois juntos vamos dizer que somos sem igreja. Pronto. Mas aí eu já estou criando novas formas de relacionamento, né? Ou seja, os não denominacionais estão se tornando uma denominação, seria isso? Quase isso. É quase isso. Imagina, né? Um determinado segmento que diz ser desigrejados estão se juntando, e esse ajuntamento, né, está se tornando quase uma denominação de tantos adeptos que já tem e das reuniões que eles fazem. Agora, o que eu acho interessante é que a igreja, instituição, é composta por seres humanos, né? Sim. E eu vou ser um pouco irônico aqui, Paulinho. Não é ET, não são extraterrestres que compõem a organização. Não são anjos. Não são anjos, né? Não são querubins. Não são enfim, seres de outro planeta. São seres humanos com suas debilidades, com suas fraquezas. Tem algo que Paulo diz que eu acho interessante, Romanos: aquele que se julga forte, ele deve suportar a fraqueza do fraco, do outro. Então eu acredito que a instituição, ela deve existir, e nós devemos nos ligarmos ao fato de que não estamos nos relacionando com pessoas perfeitas, não é isso? E a grande decepção das pessoas é porque vêm para a instituição e querem achar aqui uma perfeição, até porque estamos defendendo o nome de Deus. Afinal de contas, ali é a casa de Deus. E aí cria-se aquele zelo exacerbado, e a pessoa acaba se fechando para tudo, para todos, se sentindo a única certa ali, não é? E mais ninguém. Mas na verdade nós estamos lidando com pessoas. Eu erro. Eu disse uma vez para um aluno meu que aonde tem homem tem erro. E isso é inevitável, né? Nós estamos aqui com o Paulinho. Paulinho está aqui com pessoas online aqui, estão trazendo as suas perguntas. Vamos ver aqui. Boa tarde a todos. Nosso irmão Genivaldo de Jaú pergunta: os irmãos estão brigando por coisas pequenas e desagradam um aos outros, preocupados com placas de igreja, ou seja, templos. Esqueceram a razão principal de que a igreja, que é o levar a palavra de Deus. Quer comentar aí?
Comentário do nosso irmão Agenivaldo de Jaú. Agenivaldo. CPB também escritor do livro Paulo Mesquita. Olha aí. Eu conheço o Agenivaldo, sim. Manda um abraço. Nosso abraço, Agenivaldo. Continue participando conosco. Realmente eu considero o seu comentário pertinente, justamente porque quando nós perdemos o foco do que nos é principal, nós nos perdemos em discussões, como você mencionou, por coisas pequenas, né? Se nós olharmos para a grandiosidade que é o corpo de Cristo, rompendo as barreiras institucionais, nós vamos olhar com menos preocupação, no sentido de que isso não vai me afetar tanto quanto os problemas que eventualmente as instituições trazem, porque eu estou olhando para uma causa maior, eu estou olhando para o reino de Deus, eu estou olhando para o corpo de Cristo, né? E como seres humanos nós temos falhas, mas se nós nos pegarmos as falhas das pessoas, nós vamos nos esquecer do verdadeiro propósito que a igreja tem para estar aqui na terra, né? Que é levar o reino de Deus adiante. Então, eu acho que é um caminho bom para a gente pensar, de pensar em coisas maiores, do que é maior para nós, do que em problemas que... Porque essa trivialidade, né? Nós focarmos a propagação do Evangelho, né? De uma forma coerente, entendendo que estamos em uma realidade onde os seres humanos são falhos, mas, como disse o nosso irmão Wallace, se focarmos para essas falhas, nós estaremos perdendo o real sentido do que é ser igreja, né? Sim. Até porque a proposta do Evangelho é justamente isto: é você pegar é você amar o doente, né? É você aceitar a fraqueza do outro, não é isso? Exatamente. Ou eu estou errado? Então eu percebo que até dentro dos próprios desigrejados ali existem divergências, discussões, porque eles não são diferentes de nós. Exato. Né? Eles devem discutir bastante, devem ter os problemas deles lá com relação ao que eles defendem ou não, e acaba se criando também um certo preconceito, né, eu acho, por parte daquilo que eles defendem. Ou seja, eu acho que as pessoas que não têm uma consciência mais ampla do Evangelho, Wallace, quando vai para começa a caminhar, começa a ter contato com esse segmento dos desigrejados, essa pessoa pode criar nela um preconceito para com tudo quanto é organização. Ninguém mais presta. Sim. Né? Isso é um perigo, né? Sim. Aliás, um dos motivos que tem levado também as pessoas a romperem com as instituições é também, às vezes, a incapacidade das instituições de se comunicarem com as necessidades das pessoas. Às vezes, por conta de nós não sabermos, como instituição, lidar com determinados conflitos, de buscar uma cultura de paz, não adiar você sem igreja, você vai para o inferno, ou você está fora, né? De buscar uma postura de diálogo, de nós propormos um modelo de igreja que consiga também romper com essas dificuldades que estão sendo criadas pelo próprio processo. Né? E de fato essa tem sido, segundo os pesquisadores, uma das principais razões das pessoas romperem com a instituição, ou num âmbito mais amplo, com as religiões, porque as religiões não conseguem mais, de certa forma, atender e atingir as pessoas em suas necessidades, inclusive para diminuir esses conflitos que são tão frequentes, né? Isso é algo a se pensar, né? A igreja, enquanto organização, deve sim buscar se preparar, né? Deve buscar uma preparação para estar sim atendendo
as demandas, atendendo às necessidades das pessoas. É lógico, gente. Igreja, organização recebe. Eu falo como pastor, você vai receber na nave da sua igreja, vai entrar pelas portas da sua igreja os mais variados tipos de problemas, né, que você possa imaginar. Existem uns que são de envergadura transcendente, espiritual, que diz respeito a Deus, curas, milagres, enfim. Outros, eu acredito que é falta de preparo da organização na questão de uma assistência mais social, falta de preparo de líderes. O movimento pentecostal errou muito com a formação de obreiros. Eles acreditam que para ser obreiro você põe um paletó no cara lá, ele tem a 4ª série. Eu sei que Deus usa, irmão. Deus usa. Mas você vai trabalhar com um animal, você pega lá o bicho. O cara tem que fazer uma faculdade, ele tem que estudar o animal, ele tem que fazer lá a veterinária. Eu acredito que o pastor, ele tem sim que se preparar justamente para atender, igual o senhor estava falando aí, né? Senão ele não estará apto para estar atendendo essas demandas. Mande a sua pergunta, o seu comentário, você será atendido aqui pelo nosso querido irmão Paulinho. Tem mais alguém aí, Paulinho? Tem sim. Você que quer participar conosco, é só mandar via inbox pelo Facebook da ICPB, Mogi Guaçu, ou pastor Jonatas Olevac. Nosso pastor Aniel está em Ubatuba, ele está assistindo junto com o Eduardo e Amanda, amigos que eles fizeram lá, e disse que o programa está uma bênção. Mandou um abraço aí para o Alice e para o pastor Jonatas Olevac. E a digníssima levita Andriele de Itapira, ela disse: quer dizer então que o Caio Fábio tem um grupo que se chama um movimento, e não deu nome de igreja, e muitas pessoas seguem, e tem esse grupo que se chama movimento em muitos lugares. Então esse povo são desigrejados. Ela quer saber, pastor. Você quer responder essa batata quente aí? Mandar um beijo para minha esposa, ela que está fazendo essa pergunta, minha esposa. Muito amiga, muito amiga ela, né? Ela me deixando de saia justa aqui. Vamos lá, depois eu vou falar algo, eu gostaria de ouvir também o nosso irmão Wallace. Primeiramente um abraço para o pastor Aniel, que está nos assistindo, sua família. Aproveitem aí os dias de folga, de descanso, também para sua esposa, Adriele. Obrigado por essa pergunta que nos colocou aqui meio apertados, né? Mas eu acho que o movimento do Caio Fábio, eu não conheço com profundidade as propostas dele, mas é um movimento que de alguma forma tem tentado suprir as falhas que o movimento institucional do qual ele fez parte de uma denominação muito importante no Brasil. Ele teve confrontos políticos, inclusive com políticos mesmo do Brasil, né? Bem alta, né? Então, acredito que é um caminho que ele tem buscado para, ao mesmo tempo, tentar dar um pouco de sentido para a sua própria vocação e também de receber pessoas que estão nessa situação. Porém, eu acho que, na minha pequena forma de ver nesse caso, é um paliativo, porque você não resolve o problema, você apenas cria um novo espaço, né? Um novo espaço que de repente acaba acirrando mais esse senso de separação da instituição, de não querer mais esse envolvimento. Penso que passa por aí. Maravilha. Eu também quero aqui mandar o meu abraço para o pastor Aniel, nosso chefe. Eu chamo ele de chefe, eu não sei se ele gosta muito, mas ele é meu chefe, né? Pastor Aniel é um amigo particular. Eu quero louvar a Deus pela vida do senhor, pastora Ruth, nosso querido Anielzinho, que estava tomando água de coco lá, né? Coisa linda. Deus abençoe vocês aí nesse passeio. E também a minha digníssima esposa, a minha companheira que me acompanha aí nessa labuta da pregação do Evangelho.
Lá em casa eu discuto muitas coisas e ela fica lá antenada e de vez em quando ela traz essas perguntas capciosas aí. Mas vamos lá. Para responder a pergunta da minha esposa, eu quero me fazer aqui uso das palavras do senhor, do pastor Ariovaldo Ramos. Pastor Ariovaldo, sem dúvida, hoje no Brasil é um dos grandes pensadores. Ele está ali desenvolvendo o projeto ali do Missão Integral, né? Isso. E é um cara que eu respeito muito. E tanto ele quanto o Ed também, e outros, senão não dá nem para falar, senão ele vai ficar falando. Mas eu quero aqui fazer uso das palavras do Ariovaldo. Certa feita questionaram o Ariovaldo com a mesma pergunta da irmã Adriele, com relação ao movimento do Caio Fábio, que é conhecido como o caminho da graça, né? E o Ariovaldo disse o seguinte: o que o Caio está querendo fazer nada mais é do que criar algo mais leve, porque na verdade não deixa de ser uma instituição, é só algo mais leve, mais light, mais free, mais underground, um negócio mais subterrâneo. Porque se você for parar para pensar, eu estudei um pouquinho o Caio Fábio e acompanho desde a minha meninice. Eu sempre admirei muito o Caio, o poder de persuasão, a forma de abordagem, a sabedoria. O Caio é autodidata, né? O Caio Fábio é um cara autodidata. Ele escreveu muitos livros, eu tenho algumas das suas obras. Caio Fábio pertenceu, como muito bem disse nosso irmão Wallace, à Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja histórica. Eu acredito que ela e a Congregacional disputam aí quem é a mais antiga, mas ambas são históricas, têm a sua contribuição. E o Caio teve problemas, como todo ser humano tem. E ele passou por algumas decepções. Ele usa uma frase que ele diz que quando ele teve o problema dele, na vida pessoal dele, que por inveja, as instituições, as organizações quiseram dividir os seus despojos, ao invés de estender as mãos a ele. Então ele se sentiu ultrajado, ferido, e então rompeu com a instituição. Tempos depois, ele começou a reunir na casa dele com alguns amigos e começou a lançar isso na internet. Daqui a pouco foi tomando uma amplitude que já não dava mais para controlar. Pessoas decepcionadas de várias partes vindo. E ele foi abraçando essas pessoas, e isso se tornou um movimento que hoje tem CNPJ, tem obra missionária. Ele trabalha com as crianças bruxas, o Marcelo Quintela de Santos. Existem estações que ele não chama de, para você ver, ele não chama de congregação, ele não chama de denominação, ele diz que são estações. Ele chamou de caminho. Em cada cidade tem uma estação aonde você fixa um ponto ali de encontro. Seria o encontro, né? Aonde as pessoas se reúnem, falam do Evangelho, de forma bem, no meu ponto de vista, liberal, né? E eu acredito que, como disse o Ariovaldo, o Caio Fábio não fez nada mais, nada menos do que algo mais leve, mas não deixa de ser uma instituição. É algo mais leve, mais free. Mas prova que é instituição é que é organizado. Existem os mentores. Ele só não colocou o nome de pastor, mas colocou o nome de mentor, que são os responsáveis pela verbalização. Tem louvores, encontros. O Caio Fábio, eu já vi ele fazendo a Santa Ceia, ministrando a Santa Ceia, né?
o sacramento, enfim, é algo que eu julgo mais leve aí, tá? Respondendo a pergunta da irmã Adriele. Eu não vejo que o Caio seja um desigrejado totalmente. Eu vejo que ele fundou algo mais leve, né? Mais light, tá? Mas de certa forma é uma instituição também. Exatamente. Todos os movimentos tendem a se institucionalizar. Isso. Mesmo a própria igreja primitiva, como ela começa? Ela começa com 12 discípulos de Jesus. Jesus dá a eles uma missão: vocês vão sair por todo mundo. E chega um determinado momento que lá na comunidade cristã de Atos aparece uma demanda. As viúvas gentílicas, as viúvas helenistas estão sendo negligenciadas, e somente as viúvas de origem judaica que se converteram ao cristianismo estavam sendo atendidas. E os apóstolos chegam a uma conclusão: nós não podemos deixar a nossa tarefa de pregação, e por isso elegeram dentro da comunidade diáconos que cuidariam dessa área, né? Então já é uma forma de organização, de separação de papéis. Nada impediu que esses diáconos fizessem muitas coisas além da sua de servir a mesa, de servir a mesa, que pregava melhor que muitos pastores. Exatamente. E inclusive morre de uma forma muito parecida com a de Jesus. Usa as mesmas palavras de Jesus: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você vê Filipe sendo conduzido pelo Espírito a falar com o eunuco, não é? Transportado de forma mística, né? Exatamente. Então, é um recado que a Bíblia está dando aí, e ao mesmo tempo mostrou também um pouquinho da falha ali dos apóstolos, né? Não sei se vocês se recordam do episódio em que eles se deparam com um lugar vazio na mesa dos apóstolos, porque Judas tinha se matado e ficou 11 discípulos, ficou 11 apóstolos. Precisamos de mais um. E tinha 2 candidatos. Um era o Matias, e o outro era me fugiu o nome dele. Não, Matias e... Vamos aqui, irmãos. Vamos procurar aí, a memória falhou. Fugiu. Matias, Atos capítulo de número 2. Matias... José chamado Barsabas. José chamado Barsabas. Eu sempre confundo o nome dele com Barnabé, porque tem uma tradição. Barsabas, né? E tem uma tradição que associa esses 2 personagens. E veja que ele é chamado de o justo. O justo. Não é? E a Bíblia fala assim: o justo e Matias. Não dá nenhuma descrição de Matias. E os apóstolos, ao invés de escolherem, obviamente, o justo, jogaram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Quem é Matias? Eu também não sei. Ele sumiu. Mas foi um papel ali meio que criado só para manter uma tradição. Então já houve esses problemas, mesmo na igreja primitiva, né? Mas ela não deixou de ser o projeto de Deus, o projeto de Jesus Cristo, por causa de falhas eventuais como essa. Verdade. Eu acredito também que uma grande perca que nós tivemos, se bem que eu acredito muito que ainda estamos... Bom, eu acredito nisso. Nós estamos vivendo, dentro de um contexto histórico, nós estamos vivendo monarquia, tá? Governo humano. Mas Deus, Ele nunca saiu do trono. E eu acredito que a teocracia, ela existe já. Ela sempre existiu e ela vai continuar existindo. É lógico que Deus respeita, não é, as escolhas, as atitudes, os posicionamentos humanos, mas no século IV o sincretismo com Roma fez também com que a igreja perdesse aquele papel mais comunitário, mais simples,
aonde começou a de fato institucionalizar-se mesmo, algo mais concreto, tanto que o primeiro templo construído foi pela mãe de Constantino, se não me falha a memória. Eu não estou lembrando aqui agora, mas se não me falha a memória, o primeiro templo catedral, erguido, né? Primeira catedral foi pela mãe do imperador romano, não é? E isso começou a se desenvolver. Agora, outra coisa que está vindo aqui, Wallace e Paulinho, na minha cabeça, é a questão geográfica. A questão geográfica, lembrando que nós não somos onipresentes. E eu acredito que um ponto específico no tempo e espaço acaba, de certa forma, permitindo com que pessoas que se identificam com a mesma mensagem se reúnam e partilhem de comunhão, cultuando a Deus em espírito e em verdade. Algo que seria quase impossível sem as instituições, como, por exemplo, a igreja da Ásia, a igreja de Jerusalém, um exemplo. Não teria como, lógico, você pode viajar. E as pessoas que não têm condição de se locomover? Vou dar um exemplo mais atual. Imagina que se aqui no Brasil o único lugar que existisse uma igreja fosse lá no Acre. Poxa, quem está em São Paulo então ia com muita dificuldade ia ter muita dificuldade de partilhar comunhão. Ela pode orar na casa dela, ela pode adorar a Deus na casa dela, mas e a comunhão, não é? E a troca, devido a essa questão geográfica, dificultaria. Você não concorda comigo? Exatamente. Inclusive, eu separei aqui um texto que tem a ver com isso que você está falando. É Mateus, capítulo 18, versículos 20 ao 22. Eles, nas nossas Bíblias, eles estão divididos assim, mas eu vejo uma grande relação entre esses três versículos. O primeiro versículo 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quem disse isso? Jesus. Né? Aí eu me pergunto, e se não tiver ninguém reunido, ele estará? Boa pergunta, capciosa, hein? Essa é para... E eu consegui chegar numa resposta pelo menos provisória. Nós temos ensinado pela tradição cristã que Deus é trino, é Pai, é Filho e Espírito Santo. Deus criou o mundo, Deus o Pai, e através dele nós temos o conhecimento, e através da sua obra nós temos conhecimento do Pai. Então é possível saber da existência do Pai olhando a criação. Tem o Espírito Santo que certamente está conosco, está dentro de nós, está sendo derramado, assim nós acreditamos. Os efeitos são inegáveis, curas, milagres, que são efeitos, né, do vento. Exatamente, da presença. Vento, mas é o efeito dele. Então, pelo Espírito Santo, eu posso estar na minha casa e eu posso falar com Deus, porque o Espírito Santo está em todos os lugares. Mas Cristo e o Filho, como ele se manifesta? Nós vemos pela história da Bíblia que Jesus veio como ser humano, morreu, se despediu dos seus discípulos assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, não é? E vocês vão ser minhas testemunhas em todo o mundo. E depois você vê os apóstolos ensinando que a igreja é corpo de Cristo. E você citou o Ariovaldo Ramos. Um dia desses eu ouvi uma pregação dele que ele disse que o Espírito Santo é o grande diretor e Jesus Cristo era o protagonista do filme. E aí Jesus Cristo vai embora e o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo é derramado sobre os seus discípulos. Então, a partir do momento que Jesus vai para o céu, os protagonistas da história são os discípulos de Jesus. Que no caso seria a igreja. A igreja. Então, pensando nessa lógica de corpo, um corpo dividido, um corpo que não está reunido, não tem como
representar ou manifestar a presença de Cristo no mundo. Meu Deus, é forte isso, hein? E veja só, logo em seguida... Daniel que está assistindo, acho que ele gostou disso aí. Acho que sim. E veja só, versículo 21, Pedro pergunta para Jesus assim, ó, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7? Ou seja, 7 na Bíblia é um número de plenitude, de totalidade. Ou seja, todas as vezes que alguém me fizer mal, eu preciso perdoar ele. Jesus fala assim, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, todas as vezes. Mas por que o perdão é tão necessário? Porque se eu não te perdoar, eu não me reúno com você. E se eu não me reunir com você, não tem Cristo manifestado. Não há autenticidade do corpo. Não há autenticidade do corpo. É como um braço que se desliga do corpo. O que acontece com esse braço? Ele morre. E o corpo sente falta dele. Mas continua vivo. Isso é interessante. Exatamente. Mas aquele que saiu, ele morre. Então qual é o projeto de Jesus, inclusive, que apareceu na sua oração? Mantenha eles unidos em amor para que o mundo saiba que o Senhor nos enviou. Então eu acho que a partir disso é uma boa questão para nós pensarmos em não necessariamente romper, mas continuar acreditando no projeto da igreja, no projeto de Deus e acima de tudo procurar romper, procurar perdoar, reconhecer as nossas falhas. Nós como instituição reconhecemos as nossas falhas, né? Recentemente eu participei de um ato memorial da igreja metodista, vou citar a denominação porque é uma coisa que eu achei bonita, porque houve na igreja metodista um episódio que foi triste. Na época da ditadura militar, havia pastores, bispos e irmãos de igreja denunciando uns aos outros para o DOPS, para os departamentos da Polícia Militar, e esses irmãos, alguns deles desapareceram, foram torturados, tem gente que até hoje o corpo não foi devolvido para a família. E houve um ato público da Igreja Metodista de pedir perdão por esses erros do passado, que não foram as pessoas de hoje, mas elas se sentiram na obrigação de corrigir esse erro como instituição. Isso é maravilhoso, isso é para fechar com chave de ouro, irmãos. Essa posição do nosso queridíssimo Wallace Góes. Muito bom a sua participação com a gente, prazer. Também agradeço. E o que ele disse aqui é sem dúvida nenhuma o que deve permear o coração de todos aqueles que se dizem discípulos de Cristo. De fato, entender o seu papel como igreja, corpo, antes mesmo de querer entender o que é igreja, organização, bem como também suportar a fraqueza do outro, amar, perdoar, permanecer junto. Existe uma historinha com E minúscula, fictícia, muito interessante, e sempre quando eu faço algum sermão sobre unidade, sobre comunhão, eu utilizo essa ilustração, que é chamada de era glacial. Os porcos espinhos, enfim, as grandes geleiras se derreteram e houve um congelamento geral e restou apenas ali alguns porcos espinhos. E eles chegaram à conclusão que a única maneira de se manterem vivos e não morrerem de frio era unindo-se um ao outro. Porque o calor que existe no outro vai me aquecer e vice-versa. A ideia foi boa e eles até foram para a ideia. Mas quando eles se uniam, o espinho que existia no outro machucava. Então eles chegaram à conclusão do seguinte: ou a gente se isola e morre, porque a solidão é um demônio. Partindo do texto que ele disse, 2 ou 3 eu manifesto, a solidão é quase um inferno, poxa. Sim. Se Jesus não está, né? Se Jesus não está, eu não quero estar lá. Exatamente. Ou então permanecessem juntos, suportando o espinho um do outro, tá? E aí o Senhor citou lá algo histórico lindo desse reconhecimento, desse perdão institucional, e eu quero aqui também falar de uma experiência. No centenário das nossas igrejas, das Assembleias de Deus,
em Belém do Pará, a Igreja Batista, no centenário, outras gerações foram lá no pastor Samuel Câmara, como representantes da Igreja Batista, pedir perdão para o pastor Samuel Câmara pelo fato do que havia ocorrido com Daniel Berg e Gunnar Vingre. Foram expulsos da igreja. Foram expulsos da Igreja Batista. Olha para você ver, a Igreja Batista foi pessoalmente, através de seus representantes, pedir perdão para a Igreja Assembleia de Deus. Duas instituições completamente diferentes, mas que defendem a mesma bandeira, que é o Evangelho. O que muda, eu acredito, é mais os símbolos, os dogmas, mas nós estamos caminhando todos para o céu, todos com o desejo de agradar a Deus e entendendo aí a fraqueza e a debilidade dos mais fracos. Quando eu digo mais fraco, eu digo aqueles que ainda não atingiram uma consciência mais alta, mais profunda, mais larga, do que é o Evangelho de fato. Paulinho, nós já vamos encerrar, nós daqui a alguns minutos vamos encerrar, mas tem aqui mais uma pergunta aqui, parece. Manda você dar um abraço para o irmão dela que acabou de chegar lá, que também é seu fã. Pronto, olha aí. A família hoje resolveu bater cartão aqui. Está lá a esposa e está lá agora o cunhado, o Juninho, para os mais íntimos. Eu quero mandar um abraço para o Juninho. Fala para a Adriele preparar um café aí, que daqui a pouco eu estou chegando, hein? Viu? Prepara um café aí bem gostoso. Deus te abençoa. É um prazer, Juninho, ter você aí em casa. Deixar meu abraço para vocês. Paulinho, tem mais alguma pergunta, mais alguma participação? Não? Bom, nós estamos aí chegando no fim do Café Teológico dessa quarta-feira, aonde nós abordamos o tema dos desigrejados ou sem igrejas. Nós falamos aqui de muitas coisas, batemos um papo bem free, bem light, sem aquele protocolo, sem aquele script, foi um negócio bem tranquilo. Tivemos a ilustre participação aqui do nosso querido Wallace Góes, ali da cidade de São Bernardo do Campo. Ele é bacharel em teologia, mestrando em ciência da religião, tão novo e tão dedicado. Para nós é uma alegria tê-lo aqui, Pastor Aniel, que está nos assistindo, todos os nossos telespectadores, que Deus abençoe vocês ricamente. E eu quero passar para o Wallace aqui, fazer as suas considerações, depois o Paulinho também, e nós já estaremos encerrando. Então, eu agradeço o convite pela participação, foi uma conversa enriquecedora para mim também. Muito obrigado pelo espaço, por toda essa iniciativa também, que eu acho que vai nos ajudar muito. E eu deixo aqui duas coisas. Primeiro, uma palavra de reconciliação. Vamos sempre pensar no que nós podemos juntar e não espalhar. Porque toda vez que eu desmonto uma coisa e que eu vou montar de novo, dá uma diferença, né? Se você pega lá o seu carro zero e você começa a mexer nele, já não é mais a mesma coisa, né? Então o ideal é o quê? Que mantenha da melhor forma, do máximo de tempo possível, da forma que ele veio, que ele está, para que ele mantenha sua originalidade, sua essência. E quando precisar fazer a manutenção, fazer ela com cuidado, com qualidade, sempre visando a reconciliação. E também pedir essa atenção dos representantes das instituições, porque o fenômeno do sem igreja não é somente um modismo que as pessoas estão querendo criar uma nova forma de ser. Elas estão buscando espaços alternativos porque elas já não encontram o espaço onde elas queriam encontrar. Então, temos sempre a ideia de corpo, de reino de Deus, como a Genivaldo falou, da pregação da palavra. Vamos ver o que é mais importante para nós e vamos resolver esses detalhes que de repente possam atrapalhar. Vamos tirar o que realmente estiver atrapalhando, mas acima de tudo continuar firme, porque o reino de Deus é mais importante do que as divisões, do que as denominações. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe o pastor Jonatas Olevac, ao nosso irmão presbítero Wallace, e a todos que estão nos assistindo, a todos que participaram.
E convida você, próxima quarta-feira, a participar conosco, às 16h30, Café Teológico. E também reforçando que hoje, nosso irmão Alex vai estar aqui ministrando uma palestra sobre pais e filhos, às 19h30. Também te convido, você que nos assiste pela internet, a estar participando conosco. E também queria deixar uma frase que foi pregada aqui na nossa igreja, pastor Mike, que marcou meu coração. A Bíblia diz, Jesus falou, a minha casa será chamada casa de louvorzão. Não. Casa de showzão. Não. Seria casa de oração. Amém? Então fique com essa palavra. Você que tem uma igreja, que frequenta um pastor, você está sendo abençoado. Pode ter certeza que aonde o povo se reúne para clamar, buscar o nome dele, ele faz presente. Então que Deus abençoe ricamente nessa quarta-feira e faço mais uma vez o convite. Na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, estaremos de volta às 16h30 com o Café Teológico. Meu abraço a todos, o nosso abraço aqui da bancada a todos vocês. Fique com estas palavras. A proposta aqui é elucidar as suas dúvidas, contribuir com o Evangelho de alguma forma. Que Deus abençoe ricamente vocês, em nome de Jesus.